Estão me ouvindo, não? Eu estou vendo vocês dois, eu estou vendo vocês dois e estou ouvindo bem, Adriano. Agora, estou com o grupo aberto aqui. Tá ótimo. Você me ouve bem, Antonaldo? Sim, Adriano. Boa noite, tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Primeiramente, dar boa noite a todos que estão nos assistindo. Estamos aqui diretamente pela Sampo Business School. Meu nome é Adriano, consultor e professor da Sampo, e o nosso convidado, que eu vou deixar que ele se apresente, Antonaldo Neves, CEO da TAP. Antonaldo, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho de você, um pouquinho da TAP de maneira geral, depois a gente entra nas perguntas e nos assuntos pertinentes à marca e à pandemia aqui. Tá bom, obrigado, Adriano. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Antônio Aldo, sou CEO da TAP. Moro em Portugal, sou brasileiro. E antes da TAP eu era o CEO da Azul Linhas Aéreas aí no Brasil. Fui por um tempo longo sócio de uma empresa de consultoria no Brasil, a McKinsey. E a TAP é uma empresa hoje que
tem um faturamento de aproximadamente 4 bilhões de euros, né, uns 20 bilhões de reais, a gente tem 11 mil empregados, e o nosso negócio é levar pessoas das Américas, né, dos Estados Unidos e do Brasil, para a Europa e vice-versa. Então, esse é o contexto que a gente está vivendo. A gente sabe que a TAP é uma das principais companhias aéreas da Europa, consequentemente do mundo, e a gente tem um objetivo aqui nessa live em especial de fazer um paralelo das empresas, dos negócios, com as marcas e contextualizar isso nesse momento de crise de pandemia. Primeiro a gente começa com o Antônio Aldo, que está ao vivo aqui com a gente, e depois, nos 30 minutos finais, a gente vai ter também a presença do CEO Gustavo Couto, do Grupo Vamos. A TAP, Antônio Aldo, mais voltada aí para o B2C, para quem não está tão familiarizado, é um negócio diretamente ao consumidor final, ainda que tenha grandes operações diretamente para as empresas. E eu queria que você desse um panorama de como foi que essa crise, essa pandemia, estando a TAP num dos setores mais afetados, como foi que essa crise impactou a TAP nesse momento, como é que está a TAP? A TAP é uma empresa de 75 anos, né? É uma das empresas mais antigas em aviação. Era uma empresa do Estado português, na verdade era uma empresa privada, foi fundada há 75 anos atrás por privados e foi estatizada em um momento da vida dela. E esse ano a TAP faz 75 anos, e a empresa foi privatizada há 4 anos atrás, e naturalmente tem uma marca muito forte, né? A TAP hoje, no Brasil, é a número 1 em termos de passageiros para a Europa como um todo. A gente tem 30% dos assentos do Brasil para a Europa, não é só para Portugal. Muita gente vê a TAP como uma empresa de Portugal, mas, na verdade, a TAP tem 30% dos assentos do Brasil para a Europa. Claramente, a número 1 em reconhecimento de marca no Brasil para a Europa. Para você ter ideia, o segundo colocado tem 18%. Né? A gente tem praticamente o dobro do que o segundo colocado tem. E aqui em Portugal também é uma empresa com a marca muito forte, por razões óbvias, né? É a empresa de bandeira de Portugal, e muitos dos nossos ouvintes aqui não lembram da Varig, nunca voaram de Varig, mas era mais ou menos como era a Varig há 20 anos atrás. Verdade. Então, é uma empresa que se relaciona com seus clientes no Brasil e em Portugal, muito com base no amor que tem a marca, né, no conhecimento da marca, o que não é o caso no resto da Europa e nos Estados Unidos, que não conhecem a TAP. Né? Então, a gente aqui na TAP vive, mesmo antes da pandemia, uma situação muito interessante, onde é uma empresa que é topo em recall no Brasil e em Portugal, né? Mas nos Estados Unidos e na Europa, a empresa pouco conhecida. E hoje, para você ter ideia, o nosso mercado europeu e americano e o brasileiro representam 80% das nossas vendas. Só 20% das nossas vendas é em Portugal, 80% é fora de Portugal. Então, é uma empresa internacional que tem um sentimento com a marca totalmente diferente, dependendo do mercado que atua. Então, é um desafio enorme para a gente. A pandemia, a gente tem a desvantagem, a vantagem de ver isso antes de todo mundo, porque a gente vende passagem para o futuro. A gente começou a sentir isso muito forte no começo de março, e realmente é uma das maiores crises da história de aviação, que é a maior, né, de todas. A gente, na verdade, nos últimos 5 dias de março, a gente parou a empresa, e como todas as outras empresas fizeram na Europa, a gente hoje está com 97% dos nossos aviões parados, esperando a pandemia passar, e trabalhando agora para a retomada, né? Aqui em Portugal se fala retoma, né? Mas é para a retomada, e o foco agora da gente é como usar a marca que a gente tem, né, para poder assegurar que essa retomada é feita da forma mais eficaz possível, porque ela vai acontecer, né? A gente já começa a ver um ligeiro aumento, um pequeno aumento, né, ligeiro, como se fala aqui em Portugal, mas um pequeno aumento das vendas aqui no curtíssimo prazo. A gente já começa, por exemplo, a conversar com o nosso pessoal que está na Itália,
e ele já fala, olha, a gente quer comprar, a gente quer vender, já começa a ter movimento no mercado, e trabalhar a marca nesse momento é muito importante. É muito Interessante importante. você chamar a Itália, porque a gente viu aí nas últimas semanas que a Itália foi o epicentro da pandemia, recentemente perdeu esse posto para os Estados Unidos, mas sentir a retomada a partir de um país como a Itália é um bom sinal, se é que a gente tem bons sinais neste cenário, né, nesse contexto todo de crise. Mas eu ia aproveitar que você estava falando dessa retomada, ia pedir para você, assim, fazendo um paralelo com marca sempre, mas falar um pouquinho para a gente, assim, a gente sabe que numa companhia aérea o avião parado né, assim, tangencia a palavra prejuízo, né? Assim, as companhias aéreas, o bom é um avião em voo, né? E você tem 97%, como você falou aqui, das aeronaves paradas, com certeza isso é um impacto muito grande. Nesse período do final de março, né, início de março, quando você começou a sentir, mas principalmente, né, dos últimos dias de março até hoje, quer dizer, a gente vai ter aí mais ou menos uns 20 dias, 15 dias. Nesses 15 dias, como é que vocês, uma vez parada a operação, como é que vocês estão tratando esse assunto do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de marca? Assim, como é que vai ser essa retomada, como você disse, preparando a companhia para essa retomada, como é que a marca vai se posicionar? E aí, de novo, queria que você tentasse trazer alguma relação com a marca como suporte, a marca como referência, como um direcionador para esse trabalho. Como que você está vendo e como você está liderando sua equipe nesse sentido? O que nós fizemos durante esse mês de março foi, enquanto nós não tínhamos uma visão clara do que ia acontecer, a gente trabalhou com os nossos clientes de uma forma muito transparente. Tá. Então, eu organizo o que aconteceu ao redor em março em 3 grandes momentos. Houve o primeiro momento onde a TAP foi provavelmente a primeira empresa do setor aqui na Europa. Nós anunciamos o corte de 1.000 voos, né, por conta da pandemia. Isso foi logo no começo de março, lá na primeira semana de março. Entre a segunda e a terceira semana de março, a gente anunciou o corte de mais 2.500 voos, né, olhando até o verão, até junho, julho. O verão para a gente aqui é junho, julho. Então, o primeiro aspecto para cuidar bem da marca que a gente definiu no começo de março foi ter uma transparência muito grande com os nossos clientes, né? E cancelando os voos, informando os voos que foram cancelados e dando para os nossos clientes possibilidade de acomodação. O outro aspecto que a gente usou durante essas 2 fases, né, essa primeira fase de 1.000 voos, são 3 fases, como eu falei, mas durante a primeira fase e a segunda fase, o outro aspecto importante que a gente usou foi sempre estar associando as nossas decisões de redução da nossa oferta a decisões que os diversos países tomaram. No fundo, o que aconteceu ao longo de março, eu acho que o dia D, né, foi o dia que os Estados Unidos tomaram a iniciativa também, né, de restringir o tráfego aéreo. Durante esse período, o principal aspecto que a gente fez para cuidar da marca foi ter uma comunicação muito aberta e contínua com os nossos clientes e também com os nossos trabalhadores. A gente tem uma premissa na TAP que os nossos trabalhadores têm que saber por a gente, não pela imprensa, né? Então, a gente comunica primeiro para os trabalhadores e depois para os nossos clientes e depois para a imprensa. É a forma que a gente pensa. Primeiro, o trabalho do trabalhador, porque é importante trabalhar a marca de forma interna também. E aí veio o terceiro momento, que eu diria que foi o momento mais simbólico no que diz respeito à marca. E foi muito interessante que ele aconteceu meio que na semana do aniversário da TAP de 75 anos. E a gente tinha um evento global marcado com o presidente da Airbus, com o presidente de Portugal, primeiro-ministro de Portugal, a gente ia comemorar os 75 anos da TAP, e naquela semana a gente resolveu cancelar o evento, justamente porque a gente tomou a decisão de suspender os nossos voos a partir de 1º de abril. E o que a gente fez naquele momento foi preparar uma comunicação
para proteger a marca, que é importante nesse momento proteger a marca, voltada ao conceito de que a gente vai voltar a voar. Então, hoje, se você for lá no hashtag We Will Fly Again, foi um hashtag que nós usamos, fizemos naturalmente um vídeo, né, muito importante, passando uma mensagem de esperança e passando que naquele momento a gente estava não só respeitando toda a regulamentação internacional de voos, mas a gente passou uma mensagem muito clara para nossos trabalhadores, em primeiro lugar, que é assim, olha, agora é o momento de você se cuidar e cuidar das suas famílias, que isso tudo vai passar e vai passar rápido, né, para que a gente possa voltar e aproveitar a marca que a gente tem para voltar a servir os nossos clientes. Então, durante os últimos 3 dias de março e os primeiros 5 dias de abril, o nosso grande foco foi dizer assim, olha, paramos, mas vamos voltar. Passou a primeira semana de abril, o foco agora é vender, né? A gente deixou essa fase para trás, não estamos mais aqui no momento de mourning, né? de dizer, olha, parou tudo, e estamos agora já ativamente trabalhando, especialmente o retorno sob várias óticas, né? Sim. Mas a ótica de rede, qual é a malha que a gente vai ter, quais são os voos que a gente vai retomar. A partir de 18 de maio, a gente já volta a ter voos regulares para diversas partes do mundo. E agora o foco é vender na internet. Né? Vender com essa antecipação? Sim, o nosso negócio sempre é 45 dias no mínimo de antecipação. Tá. Né? Então, para vender 18 de maio, eu tenho que começar a vender agora. Agora, na verdade, eu já estou atrasado para vender 18 de maio. Então, a gente continua a investir em Google, continua a investir em Meta Search, continua a trabalhar a marca, mas de uma forma sensível. Né? Eu não posso agora estar fazendo propaganda ostensiva de venha para Portugal. Claro, não faz sentido. De uma forma muito sensível, buscando dizer para o nosso cliente, olha, se você comprou um bilhete e quer remarcar, a gente vai lhe ajudar a remarcar. Se você não comprou ainda, se planeje, porque você pode ter uma vantagem muito grande. Então, tem que cuidar muito da marca nesse momento, para não passar uma imagem de falta de sensibilidade no momento que está todo mundo ainda muito preocupado. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter esperança, né? Tem que passar Perfeito. uma sensação de esperança. Eu vou aproveitar aqui o nosso respiro para fazer uma pergunta que me chegou aqui do Fabrício Machado, e vou passar a você, porque é uma pergunta muito direcionada a você, mas ele pergunta, né, Antônio Aldo, Adriano, vocês acreditam que o mercado de turismo e da aviação serão os mais atingidos pela pandemia? Na verdade, você já estava falando mais sobre isso, mas assim, falando um pouco sobre mercado em geral, Antônio Aldo, você que já trabalhou em outros mercados. Eu acho assim, o mercado da aviação deve ter sido um dos primeiros a ser atingido. Né? Relativizar mais ou menos, de forma absoluta, é muito difícil, né? Porque no final toda a economia está sentindo. O turismo, de uma maneira geral, pela notícia que eu recebi, o turismo, de uma maneira geral, foi o mais impactado. Os hotéis muito impactados, mas a realidade é que isso está passando para a economia em outras dimensões. Claro, né? No momento que o turismo é impactado, o Uber é impactado. Claro. Toda a cadeia de valor é impactada. Então, eu acho que a aviação tem uma vantagem em relação aos outros setores, que ao mesmo tempo que é um dos mais impactados, é um dos que vai voltar mais rápido. Né? Porque você pega países como o Brasil, como Estados Unidos, e até regiões como a Europa, a necessidade de voar é clara. Né? As pessoas mandam mensagens para mim dizendo assim, olha, eu nunca tinha pensado o quanto o avião é importante na minha vida. Né? O quanto a sensação de poder pegar um voo e ir para Paris, um voo e ir para Milão, ir para Fernando de Noronha, no Brasil, essa sensação de liberdade que o avião dá para a gente não valoriza ela no dia a dia, né? E a realidade é que vai voltar muito rápido também. Então, eu acho que é muito impactado, é um setor que foi um dos mais impactados, mas também eu acho que a aviação, por não ser só lazer e ser também trabalho,
é um dos que vai voltar mais rápido. É óbvio que vai voltar de uma forma gradual e diferente, né? É óbvio que as pessoas vão aprender a usar mais agora os recursos de tecnologia e vão evitar viajar a trabalho, né? Mas, por outro lado, isso vai dar produtividade. E se der produtividade, vai ter crescimento econômico. E uma coisa que não vai mudar é que a aviação, a correlação entre crescimento econômico e aviação é muito grande. É muito, magnitude em países em desenvolvimento é 3 vezes, né? Então, se o PIB cresce 3%, a aviação sobe 9%. A aviação cresce 6, 9, entre 2 e 3 vezes. Tá, né? tá. Você vai na China, a aviação cresce 10, 12%, com o PIB crescendo 6, 7%, então é 2 vezes. Nos Estados Unidos, a aviação cresce 6, 7%, quando o PIB cresce 2, 3%. Então, se aumenta a produtividade e a economia cresce, a aviação também vai crescer. E então, eu acredito que é um setor que é extremamente impactado, sem nenhuma dúvida, porque o nosso estoque é perecível, né, que é os assentos. Claro. Mas, por outro lado, volta muito rápido e eu estou muito confiante com a retomada. Você estava falando do dia 18 de maio como retomada de voos regulares. Eu estou com uma pesquisa da Kantar aqui na minha mão, que fala que mais de 80% dos entrevistados concordam completamente que as marcas devem se comunicar seus esforços para enfrentar a pandemia. Eu queria falar um pouco sobre isso também. Quer dizer, teve uma pesquisa recente também que trouxe também uma grande maioria dos brasileiros dizendo que vão voltar a consumir e vão voltar a comprar assim que a pandemia passar. E eu quero aproveitar esse pano de fundo para fazer a pergunta da Edilene, que já vai direto no negócio. Vamos falar diretamente aí no negócio que você comanda. E ela pergunta assim, Edilene Madureira, obrigado pela sua pergunta. Vocês acreditam que a crise econômica mundial pode interferir nos preços das passagens? Como que fica a relação marca-preço para você? Porque a gente sabe que marca é centro de criação de valor, mas a gente está falando também de um cenário difícil, complexo de recessão e crise. Como que você está vendo isso como CEO da TAP? O nosso setor, ele tem uma relação com marca-preço um pouco diferente dos outros setores. Né? Não há setor no mundo que tenha maior transparência no B2C, né? Que tenha maior transparência de preço do que a aviação. Se você quiser hoje saber o preço de um automóvel, né? Um Gol, nem sei se tem mais Gol no Brasil, mas enfim, o preço de um Gol hoje, em todas as concessionárias do Brasil, você não consegue saber. Tá. Você não entra na internet e sabe quanto é o preço de um Gol em todas as concessionárias do Brasil. Se você quiser entrar na internet hoje e saber quanto é uma passagem Rio-São Paulo, em todas as companhias aéreas do Brasil, você sabe. Sim. Instantaneamente. Verdade. Se você quiser saber hoje o preço de um iPhone, né, em todos os retailers que vendem iPhone no Brasil, você não sabe. Vai ser difícil. Apesar da Apple tabelar, né? Mas apesar de existir os portais de comércio eletrônico, a transparência de preço na aviação é incomparável. Não há nenhum setor. Eu acho que o único preço que você pode saber hoje no mundo de uma forma tão igual é o preço de ações na Bolsa de Valores. Né? Então, nós vivemos num ambiente de aviação altamente competitivo. E as companhias aéreas investiram, e muita transparência, e as companhias aéreas investiram nas últimas décadas muito em segurança. Então, hoje ninguém mais escolhe companhia aérea por segurança. Né? Já é um pressuposto que a companhia aérea é segura. É óbvio que há uma exceção aqui, uma exceção lá. Então, a realidade é que hoje a gente compete em preço. Né? Preço é uma... Mas eu vou te provocar, como ex-CEO da Azul, eu vou te provocar porque eu faço, durante muitos anos já, eu faço enquetes informais em salas de aula, em palestras, em eventos, e uma das enquetes que eu faço é sobre a relação da marca com as companhias aéreas brasileiras. E, claro, você ali tem, né, uma heterogeneidade muito grande nas plateias, seja na sala de aula, seja num grande evento, com 5.000 pessoas, mas tem uma coisa em particular, e aí não é exatamente porque eu estou na sua presença, eu falo isso e todo mundo que já passou por algum evento meu, alguma turma minha, alguma sala minha sabe disso, tem
uma similaridade, né? Tem um ponto em comum, é que a grande maioria prefere azul, hoje no Brasil. Não era assim, talvez, no passado, mas você fez um trabalho nos últimos anos que deu à Azul a preferência, que não é necessariamente a companhia mais barata sempre. Então, mas deixa eu explicar como é que funciona isso na aviação, né? Está correto o que você está falando. Mas como é que funciona? A gente define o preço da passagem com base na taxa de ocupação do avião. Okay. Então, o que acontece? À medida que o avião da Azul, o avião da TAP, que tem um serviço muito bom, vai enchendo, eu posso cobrar um pouquinho mais que o meu concorrente. Então, no começo, os preços são todos iguais. Só que o que acontece? Como o produto e o serviço da Azul é melhor, e é melhor mesmo, ele enche mais rápido, eu começo a vender um pouquinho mais caro. Perfeito. Mas eu estou vendendo um pouquinho mais caro naquele momento, porque meu avião já está mais completo do que os outros. Azul e do que os outros. Faz Né? Mas sentido. no final, o preço define muito. É que não há só uma variável no preço. A outra variável que há é o quanto o meu avião está ocupado. Uhum. Então, a gente olha, porque a Azul consegue comandar uma tarifa média mais alta do que os outros. Não é porque o serviço é melhor, mas também é porque isso permite que a taxa de ocupação da Azul seja melhor do que a das outras companhias aéreas. Você só está reafirmando, e me corrija se eu estiver errado, o que eu chamo de ciclo virtuoso. Ou seja, você tem atendimento, você tem assiduidade, ou seja, pontualidade, você tem serviço. E aqui eu vou fazer um parêntese, parece brincadeira, mas a referência da balinha em formato de avião, ela sempre vem à tona para as pessoas, né? Você tem seriedade que tá envolvido, está tangenciando no atendimento, mas você tem seriedade na fila de entrada, de embarque, e na questão dos assentos pagos, coisa que em algumas companhias isso fica um pouco, isso deixa a desejar. E quando a gente começa a colocar, né, essa questão da bagagem, enfim, quando a gente começa a colocar todas essas pequenas variáveis na ponta do lápis, a elasticidade de preço muda. E a elasticidade de preço muda, você aumenta a velocidade com que você ocupa a sua aeronave e você aumenta o preço. Quer dizer, as coisas estão correlacionadas com a marca também. Então, e voltando à pergunta aí da telespectadora, né, a realidade é que no início da retomada, os voos vão estar mais vazios. Então, naturalmente, os preços vão estar mais baratos. Sim. Então, hoje é possível você entrar e tem passagens ida e volta do Brasil para a Europa a $400, que você não via há muito tempo atrás, para voar daqui a 3 meses. Né? Isso, há um ano atrás, era $700, $800. Então, respondendo a pergunta de forma muito objetiva, como a demanda vai estar amena, né, mais amenizada. Ela vai ter uma curva, né? É natural que, então, eu recomendo a quem está interessado em viajar, ir na internet e comprar as barganhas que existem agora, porque vai ser mais difícil conforme a gente retomar esse mercado. Falando em retomada, o Leonardo Porto mandou uma pergunta para você aqui. Antônio Aldo, concordo com você que a aviação, o business de aviação, voltará mais rápido. Mas você também acredita que a aviação para lazer, turismo, voltará tão rápido quanto o setor, né, de aviação para negócios depois da pandemia? Ele pergunta ainda se depois da pandemia haverá uma mudança na forma de consumir o turismo. E como é que você está pensando no investimento na sua marca? Aí a gente vai começar a entrar nas últimas questões aqui, que é a relação da marca para a retomada e quais os investimentos vocês estão fazendo. Essa pergunta do Leonardo é inteligentíssima, porque ela está no centro da nossa grande dúvida aqui do que vai acontecer com a dinâmica de procura de lazer e de negócios. Né? Nós somos uma empresa predominantemente de lazer, mas temos uma parte significativa ainda em negócios,
A gente pode usar E Pareto, 80-20? é 80-20, Ah, e é 80-20 mesmo, tá? A gente é 80% lazer, 20% negócios. E a gente acredita que o lazer volta mais forte, ok. né? Não é porque a gente é mais lazer, mas é porque a gente acredita que durante esse período de crise econômica global, a contenção de gasto nas empresas vai ser muito maior. Como eu falei aqui no começo, as pessoas vão começar a trabalhar mais por videoconferência e outros meios, e naturalmente não dá para experimentar o peixe aqui em Portugal por videoconferência, Uhum. né? Como vai ter uma demanda reprimida muito grande durante esse período aí de quarentena que as pessoas estão vivendo, eu acredito que o turismo retoma antes o lazer, né, do que A parte de... viagens a negócio, Entendi. né? Mas tem que ter muito cuidado, porque isso depende muito de empresa para empresa e de país para país, né? Por exemplo, aí no Brasil, a Azul, por exemplo, é uma empresa primordialmente de negócios, né, de viagem a negócios. Eu acho que a Azul, pela geografia que ela atua, ela voa para lugares que ninguém voa, né? Sim. E as pessoas vão precisar voar para Rondonópolis, para Cacoal, para Alta Floresta, e não há estradas. Então, eu acho que para mercados como o mercado brasileiro, pode ser internamente um pouquinho diferente. Pode ser que internamente as viagens a negócio voltem mais rápido. Para o nosso caso aqui, Europa, eu acho que as viagens a lazer voltam primeiro, mesmo porque a pandemia vai estar acabando no verão, que é quando o europeu viaja muito. Entendi. Muito bom. Caminhando aqui para os nossos últimos minutos, você falou um pouco antes sobre, né, a mudança no comportamento também das pessoas durante a pandemia, durante a Covid, quer dizer, até circulou um meme, né, falando da transformação digital das empresas e o que fez com que as empresas realmente adotassem a transformação digital de maneira mais rápida. E aí ele brinca, né? O setor de TI, o setor de marketing, no final tinha a alternativa Covid, todo mundo assinalava Covid, porque realmente a gente viu, principalmente em países como o Brasil, que em alguns estados em particular, teve ali uma participação mais intensa dos governos estaduais em paralisar o trabalho, propriamente dito, não essencial, né, os setores não essenciais. A gente viu que as empresas que não estão nesses setores essenciais e, portanto, que poderiam continuar o trabalho, que poderiam continuar o comércio propriamente dito, tiveram que se adaptar e mudar. E, consequentemente, o mercado consumidor, em uma certa escala, também tende a mudar de alguma forma, como você acabou de falar. Quer dizer, as reuniões entre Rio e São Paulo, por exemplo, talvez elas comecem a ter um pouco mais de exercício online e físico, seja realmente aquelas necessárias. A gente sabe disso, mas a gente também está interessado no consumidor final. E o consumidor final ele foi para a internet, começou a comprar coisas que não comprava na internet. Juntando isso e fazendo uma pergunta final para você, e deixando você à vontade para fazer suas considerações, como a TAP está entendendo esse novo comportamento, que também não deixa de ser um comportamento mundial, muito mais voltado ao móvel, muito mais voltado né, às redes sociais, enfim, às mídias eletrônicas e digitais, para comunicar a TAP, para comunicar a marca TAP, para posicionar, eu não diria reposicionar, como você disse, a marca TAP tem um posicionamento muito forte, mas a voltar a posicionar na retomada do mercado. Eu acho que tão importante quanto aproveitar a marca da gente nesse momento vai ser ter muita velocidade nas ações de marketing, né? É muito importante a gente ser muito rápido, né? Porque, por exemplo, né, para dar um exemplo concreto, a gente precisa. Eu te falei que a gente já tem uma rede, né, uma malha, né, como se diz aí no Brasil,
já definida para retomada em 18 de maio. Eu preciso assegurar que os meus parceiros B2B, porque eu também tenho parceiros B2B, que são as agências, conhecem essa malha. Eu preciso assegurar que o meu pessoal que trabalha Google Ads, né, ou que trabalha marketing nos diversas modalidades, eles rapidamente, nos próximos dias, né, conseguem estimular os clientes, porque há procura, né? A gente sabe que há procura. Por exemplo, hoje eu sei que a procura em junho do Rio para Lisboa está maior do que a procura em junho de São Paulo para Lisboa, né? Hoje eu sei isso. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso assegurar. Eu acho que nesse momento, vamos assumir que muitas empresas têm muitas marcas fortes, né? A TAP tem uma marca forte, a Lufthansa tem uma marca forte, a Iberia tem uma marca forte, a Air France tem uma marca forte. Eu acho que quem vai ganhar o jogo é quem conseguir ter mais agilidade na implementação de uma estratégia de marketing e vendas nesse cenário. Quem tiver mais agilidade vai ganhar o jogo no curto prazo. E aí a agilidade, mas a agilidade é no meio eletrônico mesmo. Você falou 2 vezes de Google. Estou falando no contexto que você colocou, que é no meio eletrônico, porque é óbvio que os agentes são um parceiro muito importante da gente. A gente vende 40% via agente de viagem, né? 60% via canal direto, internet. Uhum. Tem outras empresas, como você pega uma EasyJet, uma Ryanair, é 80% canal direto. Né? Você pega a Azul nos voos internacionais, na época que eu estava lá, era 70% canal direto. Então, esse contato direto com o cliente vai ser muito importante, porque vai dar mais agilidade para o processo. Muito bem, maravilha. Tonoaldo, Antonoaldo Neves, CEO da TAP, eu agradeço imensamente a sua disposição, a sua presença aqui na nossa live, principalmente porque eu sei que aí são algumas horas a mais, eu sei que você já está aí, né, no seu horário de descanso, mas agradeço muito a sua presença, o seu esclarecimento, muito as informações com relação à marca, em particular da TAP, e as estratégias da TAP para a pandemia e para a retomada dela. Quero deixar você aí com alguns minutos para as considerações finais e vou chamar o nosso próximo convidado, que é o Gustavo Couto. Muito obrigado. Obrigado a você, Adriano, pela oportunidade. Obrigado a todos que estão aí na live participando. É sempre uma honra enorme poder estar aqui participando de um evento organizado pelo Adriano e deixar aqui uma mensagem de esperança. Eu acho que a gente está num momento já de transição. A gente observa aqui na Europa que a coisa começou antes, já um início de flexibilização das políticas de contenção, né, de quarentena, vamos dizer assim, e eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai conseguir, toda a sociedade, ser resiliente e passar por esse momento pontual, que daqui a 6 meses a gente vai olhar para trás e vai dizer que passou e tá tudo bem, e as pessoas vão voltar a ter suas vidas normais. Então é isso, obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado, muito obrigado, viu, Tonaldo? Até a próxima. Boa sorte aí com o próximo. Valeu, obrigado. Nosso colega Vinícius, que faz parte da equipe Sampo, vai nos conectar diretamente com o Gustavo aqui agora. Enquanto isso, mais uma vez ao professor José Cláudio Secorato, CEO da Sampo, pelo convite, e pelo Antonoaldo, que acabou de nos deixar aqui na nossa live. Gustavo, boa noite, tudo bem? Eu não escuto você. Deixa eu ver se o Vinícius conserta aqui agora. Vinícius, está ouvindo o Gustavo? Deixa eu ver. Ah, tá bom. Você também não estava ouvindo, né? Então tá bom. Vamos esperar 2 minutinhos. Gustavo, mais uma vez, seu áudio. Vê se seu áudio está aberto aqui na tela, por favor. Acho que não. Coisas de tecnologia. Veja se você fecha a página e volta, que isso aconteceu ontem no teste comigo.
Pedindo aqui um minutinho para as pessoas aguardarem o Gustavo entrar. E a gente vai falar agora com o Gustavo Couto, que é CEO do Grupo Vamos. Ele vai explicar um pouco mais sobre o Grupo Vamos para nós. E o grupo é um dos principais grupos na área do B2B, na área aí de negócios para negócios, voltados para logística, né, mais especificamente a área de locação e frota. E eu convidei o Gustavo exatamente para que a gente faça um contraponto, uma vez que a TAP, né, aqui com a presença do Antônio Aldo, estava diretamente voltada aí para o consumidor final. Agora a gente vai falar um pouco sobre negócio, sobre cadeia de valor, sobre negócio para negócio com o Gustavo, e entender como é que está esse cenário. Opa, então tá Gustavo? bom. Agora eu não vejo a imagem dele, Vinícius. Vocês me escutam bem? Vinícius? Consigo, só fica com o pessoal aí para ninguém ir embora. Agora foi? Você me escuta? Agora eu te escuto, sim. Então tá ótimo, então tá bom. Eu estava te ouvindo o tempo todo. Ah, que bom, que bom. 2 minutinhos aí que a gente precisou só para fazer a parte técnica funcionar. Mais uma vez, boa noite, Gustavo Couto. É uma honra falar com você aqui. A gente acabou agora a nossa conversa com o Antônio Aldo Neves, eu acho que você conhece ele também. Quero te dar esse boa noite, quero te agradecer a presença e quero que você fale um pouquinho aí do Grupo Vamos, quem que é o Grupo Vamos, para que as pessoas possam entender sobre o que a gente está falando. E como eu fiz com o Antônio Aldo também, né, Gustavo, o convite ele é para a gente discutir um pouco sobre a sua empresa, sobre a marca Vamos, o setor que você atua e como a marca, um ativo intangível, né, dos principais, ela é importante no pré, no durante uma crise, uma pandemia como a atual, e no pós, que é na retomada disso. Então, a gente vai trilhar esses 30 minutos falando um pouco sobre isso, mas eu deixo você à vontade para contar um pouquinho sobre o grupo, falar um pouquinho da sua carreira, sei que você é ex-diretor da BR Distribuidora e assim por diante. Não, legal, Adriano. Primeiro, obrigado a você e a Sampo aí pela oportunidade, pelo convite para a gente estar batendo esse papo. Rapidamente aqui, falar um pouquinho da Vamos, né? A Vamos é uma empresa relativamente jovem, a gente tem 5 anos como um CNPJ operando, mas a gente faz o que faz há mais de 25 anos, né? Nós somos uma plataforma de negócios que se propõe a ajudar as empresas a renovar as suas frotas de caminhões, máquinas agrícolas e equipamentos pesados em linha geral. Nós somos uma empresa do grupo JSL, somos uma empresa controlada pelo grupo JSL, e somos para quem conhece aí um pouco mais de outros segmentos de atuação, somos uma empresa irmã da Movida, né, e temos um modelo de negócio parecido, ainda que não para veículos leves, ou seja, nós somos para veículos pesados. Então, nós somos uma locadora, temos de caminhões, máquinas agrícolas, como eu falei, mas também temos outras unidades de negócio dentro do grupo, que são concessionárias, distribuidores de algumas das principais marcas de equipamentos do Brasil, né? Então, temos as concessionárias Volkswagen MAN, temos a distribuição de produtos Komatsu, também máquinas agrícolas e tratores da marca Valtra, né? Então, nós temos ali uma diversidade de negócios e nesse momento aí de diferente que o Brasil está vivendo, que o mundo está vivendo, a gente está também experimentando diferentes Brasis, né? Enquanto a gente observa tudo que está acontecendo em alguns setores da economia. Eu estava ouvindo o Antônio Aldo falar sobre o setor de aviação, que, sem sombra de dúvida, um dos primeiros e um dos que mais está sendo impactado por isso tudo. Nós também estamos sentindo em alguns dos nossos negócios, mas existem outros negócios também que continuam funcionando de uma forma muito próxima do normal, né? Não dá para dizer nada normal nesse momento, mas muito próxima do normal. Você estava falando sobre concessionárias, você estava falando sobre pontos, que a gente chama no marketing de pontos de vendas, né? Você é um ex-executivo de marketing, que eu sei.
E num momento de pandemia, num momento de afastamento, digamos assim, né? De maneira técnica, a gente está vivendo um afastamento social, mas de maneira prática, a gente está vivendo né, uma crise no comércio, né? Lojas fechadas, concessionárias fechadas, né? Alguns, talvez, dos clientes que você atue também tendo dificuldades de operação. Como que o Grupo Vamos está nesse momento? Quer dizer, né, a gente estava falando aí do início de março, né, final de fevereiro, início de março, mês de março como um todo, e agora essa primeira quinzena de março. Não, legal, Adriano. Assim, desde que tudo começou, a nossa primeira preocupação, obviamente, foi com as pessoas e com, né, os nossos colaboradores, com as famílias dos nossos colaboradores. Então, quanto grupo, nós temos mais de 22 mil pessoas dentro do Grupo Vamos, isso o grupo como todo, grupo, a holding, mas dentro do Grupo Vamos somos mais de 1.000 funcionários. Então, a primeira preocupação, obviamente, foi com as pessoas. No segundo aspecto, obviamente, todas as medidas financeiras para assegurar a saúde financeira da empresa também, sabendo que vai haver um inverno aí em diferentes setores da economia, como a gente sabe. E aí o terceiro aspecto foi como é que a gente garantiria a operação dos nossos clientes, a nossa responsabilidade diante de uma situação. Por quê? E a gente viveu uma situação, inclusive, interessante, né? Alguns estados começaram a soltar decretos que impediam o funcionamento de algumas das nossas unidades, e o primeiro aspecto era interpretativo, né? Ou seja, uma oficina, uma concessionária para prestar manutenção, para uma ambulância, para um caminhão de corpo de bombeiros, ou para fazer a entrega de alimentos, é um serviço essencial ou não é? Né? Então, o primeiro desafio que a gente teve ali foi para, de fato, enquadrar e mostrar entender que, olha, eu posso fechar o showroom para evitar a visitação, mas os serviços que acontecem dentro de uma unidade, a gente tem mais de 40 unidades espalhadas pelo Brasil, eles são sim, dentro da nossa natureza de operação, eles são sim, eles se incorporam na cadeia de serviços essenciais para a população. Eu não tenho dúvida. A gente tem clientes... Porque a gente está falando, inclusive, de transporte de alimentos, de medicamentos, né? E nós temos clientes que precisam, efetivamente, assegurar a continuidade das operações deles. Então, esse realmente foi um desafio que a gente teve logo no primeiro momento, mas eu acho que com muito diálogo, né, primeiro explicando para as autoridades locais a operação, isso naturalmente evoluiu e a gente conseguiu superar esse primeiro passo. O segundo passo era conseguir se comunicar bem com os nossos clientes, porque muitas vezes os clientes eles não sabiam que serviços estavam parados e que serviços não estavam parados. E, obviamente, a gente teve que recorrer, né, aos meios digitais, foram os meios que efetivamente nos sobraram ali para que a gente pudesse ser efetivo, né, e nos comunicar, então, de que serviços estariam e como nós poderíamos continuar oferecendo serviço para os nossos clientes, né. Então, esse foi, de fato, um desafio, um primeiro momento ali, alguma coisa que a gente teve que suplantar, mas eu acho que hoje as coisas já estão muito mais claras, elas estão funcionando, então a gente está com as nossas unidades praticamente todas elas abertas, de novo, não para atendimento ao público, mas na parte de manutenção, para garantir os serviços para os nossos clientes, e isso está funcionando de uma forma, de novo, não posso nunca dizer normal, mas muito próxima do normal. Muito bom, maravilha. Gustavo, eu sei que você tem uma experiência na BR Distribuidora, e eu vou tocar aqui num assunto um pouco mais sensível, mas como a gente está falando de marcas, né, da importância da marca sobre o processo pré, durante e pós uma crise, a gente sabe que a Petrobras passou por uma crise nos últimos anos em decorrência da Força-Tarefa Lava Jato, né? E você foi diretor da BR, queria que você falasse um pouquinho sobre o contexto que você foi diretor da BR Distribuidora, que é uma das empresas ligadas fortemente ao Grupo Petrobras, e como foi a crise para você naquele momento? Depois dessa pergunta, a gente volta para o Grupo Vamos e a gente trilha o caminho da retomada para o Grupo Vamos. Não, tá perfeito, Adriano, é uma boa pergunta, e aí talvez eu faça algum paralelo em algum momento, porque na Petrobras, enquanto fui diretor lá da BR Distribuidora, como você falou, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma das marcas mais poderosas do Brasil, né, sem sombra de dúvida. E aqui hoje na Vamos, por exemplo, que é, como eu falei, apesar de ser um serviço que a gente já executa como grupo há mais de 20 anos, é um CNPJ, uma marca relativamente jovem, então está se criando, está se formando e está chegando ao conhecimento das pessoas cada vez mais. Mas
Falando um pouquinho da experiência, ou seja, eu entrei na Petrobras Distribuidora após ali o ápice da Lava Jato, como executivo de mercado. Eu trabalhei muitos anos no setor de oil and gas, como você sabe, numa das multinacionais líderes do setor, e depois disso a Petrobras, ela depois passou por toda aquela crise, e eu como brasileiro também me indignei em ver uma empresa do porte da Petrobras passar por tudo que passou, né? Então entrou uma fase de busca de profissionais de mercado, então criação de um novo estatuto para que todos os profissionais que entrassem ali fossem de carreira por mérito de concurso ou então que atendessem os requisitos do setor. Então foi assim que eu cheguei à Petrobras. Eu fui o primeiro diretor executivo da BR Distribuidora já na gestão do Pedro Parente, né? E a missão ali era a gente resgatar, porque a gente media ali o índice reputacional, né, pela metodologia que é bastante conhecida no mundo todo, muitas empresas, a própria TAP deve utilizar, assim como outras empresas multinacionais e de grande expressão em termos de marca utilizam, e nós tínhamos ali indicadores antes da Lava Jato na faixa de 80 pontos, 78 pontos, que para você que enfim, é expert no tema, sabe que sem sombra de dúvida, é uma dos patamares mais altos que uma marca pode atingir o mundo afora. A marca, só para contextualizar para a nossa audiência aqui, a marca Petrobras pré-Lava Jato, assim, no ano em que a Lava Jato foi deflagrado, né, a marca Petrobras, antes da deflagração da Força Tarefa, ela era a marca mais valiosa do Brasil, né? A gente tem um ranking, algumas empresas fazem a mensuração de valor de marca no mercado, né? E cada uma dessas empresas, né, Interbrand, Millward Brown, enfim, Brand Finance, publica todo ano esse ranking de marcas mais valiosas no mundo e nos países, inclusive no Brasil. E naquele ano, já vinha há alguns anos, na verdade, em primeiro lugar, a marca Petrobras era a marca mais valiosa. E, como você estava dizendo, eu vou deixar que você percorra esse caminho. A partir da Lava Jato, a marca Petrobras passa a cair no ranking assim, vertiginosamente. E ali, obviamente, foi uma crise por causas completamente diferentes, mas é uma situação de crise, então precisou ser feito um plano, né, em decorrência daquilo que aconteceu, né, com a marca Petrobras, e que a gente despencou para os patamares de 30 pontos. Né? Este índice reputacional despencou para os patamares de 30 pontos aproximadamente, e a gente, então, teve que buscar, obviamente, a gente fez um aprofundamento bastante grande, a área de comunicação, a área de marketing fez um aprofundamento muito grande em cima disso, e foi construído um plano de ação para que nós pudéssemos reconstruir né, esse índice e trazer ali para próximo dos patamares que a gente já viu. Isso se refletiu, inclusive, no ânimo das pessoas, dos próprios funcionários. Enquanto no passado todo mundo tinha orgulho de dizer que trabalhava numa BR Distribuidora, anos depois as pessoas até falavam assim, mas será que esse cara estava envolvido? Será que esse cara não sabia? Então isso de alguma maneira, inclusive, mexeu com o ânimo das pessoas, que até com então brilho, né? Com o brilho das pessoas. Então isso foi realmente uma reconstrução importante. Nós nos apoiamos ali nas dimensões, né, que mais sofreram, né, e as dimensões que mais sofreram, obviamente, em todas que nós avaliávamos, né, foi governança, performance, liderança, né, e a gente percebeu que outras dimensões não tinham sofrido da mesma maneira. Quais eram as dimensões? Tecnologia, né, por conta de toda a questão que envolve uma tradição da BR Distribuidora com inovação, lançamento de novos produtos, né, serviços. Então, essas dimensões que foram escolhidas para que nós pudéssemos construir o plano de resgate dessa reputação. Interessante. Eu queria só te interromper um minutinho, só para fazer alguns links. Perfeito. Tanto você quanto Antônio Aldo deram importância maior aos colaboradores. Queria fazer um link para a nossa audiência, que dentro da disciplina, entendamos, né, dentro do assunto marca, a gente tem tem um braço que a gente chama de Employer Branding, que seria a marca empregadora, que é o exercício que as empresas fazem de transformar a marca, que, né, tem um trabalho muito ostensivo para fortalecer e tornar a marca mais valiosa para o mercado,
que também haja esse trabalho, geralmente em estreito, né, relacionamento com a área de recursos humanos, para que essa marca também seja forte e seja valiosa para os funcionários. Você acabou de trazer isso, falando inclusive do ânimo, do brio dos funcionários de empresas que passam por crises, como foi o caso da Petrobras, como Antônio Aldo muito bem colocou aqui na estratégia de comunicação dele. Primeiro ele comunica os colaboradores, depois os clientes, depois a imprensa. Então eu queria só fazer esse parênteses para deixar para a nossa audiência que a importância da marca do lado interno, né, para os colaboradores, para as pessoas que realmente constroem essa marca e que entregam valor dessa marca para o mercado, para o cliente, para o consumidor, dependendo do setor. E aí você agora estava começando a falar sobre uma estratégia muito interessante, que é, uma vez identificado que marca, sim, era muito importante para transitar, fazer o trânsito entre crise e pós-crise, quer dizer, a retomada, quais eram os assuntos, quais eram as áreas que tinham sofrido mais e, portanto, tinham, talvez aqui, usando uma palavra mais profunda, mais rejeição, e quais eram as áreas que tinham não tinham sido tão afetadas, né? E, portanto, eram áreas que ainda eram de um relacionamento afetivo maior das pessoas para com a marca. E aí você estava começando a falar sobre isso, eu te interrompi. Não, que é isso, Adriano, por favor. E exatamente esse ponto, ou seja, e para a gente, existe um ponto comum nesse aspecto, que tanto para o funcionário, né, de uma Petrobras distribuidora, quanto para a população brasileira, né, ou seja, aquele sentimento de orgulho com relação a tudo que foi construído em torno, né, de uma marca tão forte, foi justamente o ponto em que nós escolhemos para então construir esse plano de ação para retomada e reconstrução do índice reputacional, como eu estava comentando. Então, nós escolhemos a questão da tecnologia, né, a questão dos produtos e serviços da inovação. Então, e um outro aspecto que nós buscamos também foi a questão do orgulho, né, de ser uma empresa brasileira e como uma maioria de funcionários efetivamente se dedicam, e é uma dedicação, inclusive, que eu sempre falei lá, ou seja, o comprometimento que você vê dentro de um sistema Petrobras é diferente, porque as pessoas realmente se dedicam ali como uma carreira para a vida, né? Quando uma pessoa entra para o concurso, ela quer se dedicar, então ela ama aquela marca, ela ama aquela empresa de fato, e o testemunho dessas pessoas para se expressar. E a gente fez, então, uma série de campanhas, talvez muitos de vocês se lembrem, de funcionários dando depoimento de como era trabalhar dentro da Petrobras e como aquilo ali estava sendo um momento importante de reconstrução da marca. Então, nós nos apoiamos na vertente de tecnologia, com produtos, lançamos produtos, etc. Fizemos investimento na marca, na Fórmula 1, retomamos, né? Não tinha piloto, a gente brincava, não tinha piloto brasileiro na Fórmula 1, mas tínhamos uma marca brasileira na Fórmula 1, que foi na McLaren, né? Que depois acabou sendo descontinuado pela atual gestão, mas tinha ali um aspecto de resgate de fundamentos básicos da marca. Inovação, tecnologia, né? Exatamente. Não tinha o Ayrton Senna, não tinha, né? Eu diria que o Ayrton Senna talvez tenha sido, nos tempos modernos, o maior ídolo brasileiro, mas tinha um representante brasileiro perfeito. Eu recebi algumas perguntas, queria direcionar algumas delas e para a gente poder, né, voltar para a marca Vamos e falar um pouquinho sobre a retomada da Vamos pós-pandemia. Primeiro, Fábio Oliveira, ele pergunta se você acha que a Vamos está, o negócio de transportes está sentindo mais a pandemia, a crise, do que outras áreas. E eu vou aproveitar a pergunta dele para puxar a pergunta do Leonardo, que fala até que ponto e como as crises do petróleo / coronavírus afetarão a precificação dos serviços do Grupo Vamos no curto, médio e longo prazo, uma vez que afetam diretamente os custos da demanda, né? E na demanda dos serviços. Ou seja, ele tá fazendo uma relação aqui, né, sobre a crise e, consequentemente, a crise afeta os clientes, afeta a demanda, e como que isso fica na parte de custos e, né, na precificação de vocês no curto e médio prazo. Bom, primeiro aspecto, ou seja, o setor de transportes, assim como outros tantos setores, sentiram bastante, né? A gente tentou acompanhar isso e vem acompanhando isso em função dos diferentes setores que a gente atua. E aí, obviamente, aquilo que eu comentava no início, a gente vê mais de um Brasil, né, em termos do que está acontecendo. Então, alguns segmentos a gente percebeu que houve sim um incremento, inclusive,
né, e é óbvio e muito intuitivo aqui, os setores que naturalmente tiveram no primeiro momento um incremento, ou seja, houve uma intensificação no transporte de bens e produtos essenciais, né, para a população. Inclusive houve incremento em algumas indústrias de produção, inclusive, né, e uma preocupação, inclusive, com as autoridades para que esses serviços e essas produções permanecessem, e a gente teve toda uma preocupação com o abastecimento dessas indústrias. Então, nesse momento, a queda foi menor. Obviamente, quando a gente olha bens de capital ou bens duráveis, ali houve uma queda muito mais acentuada, né? Então, hoje o que a gente percebe ali é que alguns setores chegaram a quedas de 30%, 40%, outros setores ali tiveram ali uma performance próxima do normal. Então, em média, eu diria que o setor de transporte está sofrendo ali alguma coisa como uma queda de 20%, e isso a gente acompanha até pelo próprio consumo de diesel, enfim, Brasil afora, claro. É mais ou menos essa ordem de grandeza que a gente apura. Obviamente... Ainda antes de falar de preço, então, deixa eu aproveitar a pergunta da Ivana, que acabou de chegar, a Ivana Nobre. Ela fala uma coisa muito interessante, você veio falando um pouquinho sobre isso antes, mas eu queria aproveitar, como você acabou de falar, né, do impacto, a pergunta dela. Ela fala, o meu ramo também se enquadra nos serviços essenciais, mas no interior, que é a nossa grande força, os prefeitos mandaram fechar todas as oficinas em total desalinhamento com o governador, salvo engano, Camilo Santana do Ceará. Né? Você viveu uma situação semelhante. Principalmente porque você tem operação no Brasil todo. Né? Então, embora a comunicação da marca seja boa com os clientes, houve um problema de interpretação aí, né, do que é essencial, do que não é, inclusive do próprio poder público. Né? E ela pergunta, como é que eu lido com isso? Né? Como é que vocês lidaram? Passa um pouquinho da sua experiência para que ela possa, talvez, ali encaminhar e endereçar algumas das suas sugestões. Olha, bom, primeiro, né, assim, são situações, de fato, sem precedentes, né? Então, assim, eu não tenho aqui uma fórmula, porque, de novo, é uma situação sem precedentes. Mas a gente, quando se deparou com essa situação, bom, o primeiro aspecto que a gente fez foi seguir a legislação local. Né, se era uma legislação municipal, se era uma legislação estadual, a gente efetivamente, por decreto, né, fosse de que instância estivesse, nós obviamente não podíamos agir de forma diferente. Mas o que se fez no momento seguinte foi o diálogo, de uma forma muito transparente, buscando ali a conscientização. Demorou 1, 2 dias em alguns momentos e assim foi feito. Né, mas naturalmente a gente conseguiu, a partir do diálogo, e a gente obviamente não pôde deixar de procurar as pessoas que efetivamente estavam ali fiscalizando ou até mesmo mandando fechar as nossas operações, explicar, olha, daqui a pouco é a tua viatura, é o teu equipamento que vai precisar passar por aqui. Claro, e se eu não estiver trabalhando, a gente vai ter. E também, obviamente, mostrando todos os aspectos relacionados à segurança das pessoas que nós estávamos tomando, né? Ou seja, isso foi fundamental também para que nós mostrássemos que ali não existia aglomeração de pessoas, que ali era um serviço, sim, de fato essencial. A gente usou, sim, como argumento que a gente fechou toda a parte de visitação, stand, showroom, a gente fechou tudo isso e ficamos só, então, com as oficinas abertas. Isso é muito importante. Salvo engano, a Ivana ela tá mais ligada ao setor de transporte leve, né? Ela tem uma operação muito grande no estado, e pegando a região norte-nordeste, mas voltado para veículos leves e principalmente de 2 rodas. E a gente está vivendo um momento muito interessante que as 2 rodas eles passaram a ser também essenciais, né? Uma vez que são as 2 rodas que levam alimentos e levam medicamentos para muitas casas que estão na impossibilidade de sair de casa, né? Para muitas pessoas que estão na impossibilidade de sair de casa, compram remotamente e recebem nas suas casas através de entregadores, enfim, de serviços hoje, né, bastante difundidos. Então, eu acho mas a ordem dos fatos aqui que você deu foi muito importante, né? Primeiro, respeitar aquilo que, de fato, é a ordem, né, ou a regra, a lei, enfim, local, e aí isso difere de lugar para lugar, e é importante que haja esse mapeamento e haja esse acompanhamento. Depois, estabelecer um diálogo
e neste diálogo deixar muito claro qual a preocupação com a segurança, com a aglomeração, com os procedimentos de higienização dos serviços e dos produtos e assim por diante. Eu acho que isso é um bom caminho para a Ivana. Para a gente retomar, Gustavo, e eu terminei te interrompendo um pouco aqui, você estava falando um pouco sobre a questão da precificação, né, da Vamos de acordo com incremento versus, né, baixa demanda ali com relação à cadeia de valor da Vamos. Se você quiser concluir essa pergunta, a gente volta para uma outra pergunta aqui do Elcio, para a gente endereçar para a marca e concluindo a nossa conversa. O nosso modelo de negócio, Adriano, ele basicamente ele é em renovar uma frota brasileira, essencialmente, principalmente de caminhões, né, que são hoje mais de 3 milhões de caminhões rodando no Brasil, com uma idade média de aproximadamente 20 anos. Né? Então, quando a gente oferece uma locação de caminhão, que é um serviço relativamente inédito no Brasil, é inovador, porque até pouco tempo atrás, ou talvez algumas das pessoas aqui nem saibam que é possível alugar um caminhão, e esse é o nosso negócio, a locação de caminhões. Então, a gente entra com uma lógica de que a gente aumenta a disponibilidade, renovando a frota dos nossos clientes. Isso traz redução de custo de manutenção, isso traz redução no consumo de combustível. Então, a gente verdadeiramente acredita que no pós-crise, mais empresas vão repensar os seus modelos de alocação de capital, porque muita gente, por exemplo, tem uma rede ou tem lá 2, 3 padarias, que tem lá 2 ou 3 caminhões para fazer as suas entregas. Mas por que eu preciso ter um caminhão? Eu posso alugar um caminhão, assim como a gente faz com os nossos carros, né? Sim. Então, a gente de fato acredita que a gente vai poder ajudar muito mais do que no aspecto de precificação, porque eu ainda não tenho a receita, o que vai acontecer com relação. Eu sei que a gente viu agora no curto prazo o spread bancário subindo um pouco, apesar da taxa básica de juros ter caído. A gente sabe, por outro lado, que o câmbio da forma que está, a gente também não sabe como é que vai ser o câmbio daqui a pouco, mas parte dos produtos que formam os componentes de um caminhão, eles são importados, então pode ser que o preço do próprio caminhão seja mais caro, mas, por outro lado, você vai ter uma queda na demanda. Então, a gente ainda não consegue saber o que vai acontecer ao certo, né? Daqui a algum tempo, talvez ainda precisamos estudar um pouquinho mais esse ponto, mas no aspecto do nosso negócio, a gente acredita que vai ser uma oportunidade para as empresas, inclusive, se reorganizarem, né? Porque um aspecto que se mostrou muito importante nesse momento, e aí voltando à questão da marca, é a questão da gente sempre oferecer para os nossos clientes o valor, e ainda mais por ser uma marca B2B, onde a experiência ela acaba sendo algo muito tangível, né? Muito pouco pessoal e muito numérico, né? O valor que você adiciona para um cliente é se ele está satisfeito ou não satisfeito com aquilo que você efetivamente prometeu e entregou para ele. Então, essa é a preocupação básica que a gente tem, ou seja, de verdadeiramente sentar com os nossos clientes e mostrar para ele que sim, no pós-crise, a gente é uma alternativa para ajudar essas empresas a melhorar a sua eficiência, reduzir seus custos, porque isso vai ser fundamental. Isso vai ser fundamental. Você acabou de falar uma coisa muito interessante, eu sempre trago isso, seja para os nossos clientes da consultoria, seja para os participantes e alunos de eventos e pós-graduação. Uma marca B2B, ela tem por objetivo não vender propriamente dito, claro que o objetivo final na última linha no bottom line é esse, mas a meta dela é ajudar o cliente a vender, né? Então, assim, você acabou de trazer isso, eu acho que isso até traz um gancho para nosso último bloco aqui, que é uma marca B2B como a Vamos, ela tem por essência e por propósito ajudar os seus clientes, né? Assim, olha, eu quero ajudar você a não imobilizar tanto recurso, né, tanto capital na compra, na propriedade, e sim podendo fazer com que você aloque esse capital de maneira muito mais assertiva no que de fato é a sua atividade fim, né? E, portanto, né, a marca se torna, no meu entender, mais importante ainda por causa dessa relação de parceria eu sempre chamo de relação afetiva, mas essa relação afetiva no sentido de que, olha, a gente tem que andar juntos. E eu vou aproveitar aqui a pergunta do Elcio Moreira Júnior, que fala assim, Gustavo, quais as ações relacionadas à marca estão sendo implementadas pela Vamos para se destacar dos concorrentes no período pós-pandemia? Eu vou, aí, assim, já estamos entrando no último bloco, assim, a gente sabe que mobilidade, a gente sabe que digital, né?
a gente sabe que todo esse isolamento trouxe à tona a necessidade da tecnologia para as pessoas, e aí eu imagino que para o público final, para o B2B também, né? Então, fazendo uma correlação entre a pergunta do Elcio, né, o que é que você está fazendo do ponto de vista aí para destacar a marca da Vamos nesse período final da pandemia, que a gente espera, todo mundo espera que seja o período final da pandemia, e como é que você está vendo, no caso da Vamos, a questão da transformação digital e da mobilidade como um caminho e como veículos, desculpe aqui o trocadilho, para a comunicação da marca. Não, bacana, Adriano. Assim, a gente acabou ao longo de 2019, né? Bom, primeiro, a gente tem um produto que ele é muito físico, é muito concreto, né? A gente está falando de caminhão, a gente está falando de algo que é grande, que incomoda, né? A gente brinca, né? Nas estradas. Então, e mas a gente percebeu e a gente investiu bastante em 2019 em ferramentas digitais, e a gente tem sido, sim, inovador e eu diria até que bem sucedido numa estratégia de ganho de produtividade, de ganho de eficiência, porque no final do dia é isso que direciona, como você falou, a decisão de um cliente B2B, né? Então eu me lembro, por exemplo, eu estava discutindo com um cliente no final de uma determinada negociação, de um contrato que a gente estava firmando, ele falou assim, olha, eu fecho com você, mas eu quero uma coisa então, eu quero 2 pessoas tuas aqui dentro. E aí, nisso, a gente mostrou algumas das ferramentas digitais que a gente estava desenvolvendo e que já estavam funcionando. Ele falou assim, esquece o meu pedido, eu não quero as 2 pessoas aqui dentro, até porque ia ser um problema de layout. Isso foi antes da pandemia? Isso foi antes da pandemia. Legal, então, a gente, legal. de alguma maneira, eu não diria que a gente se antecipou, mas a gente se adaptou realmente a uma necessidade dos nossos clientes, que estão no centro do nosso processo decisório, para essa realidade. Então, quando aconteceu tudo isso, primeiro aspecto, a gente conseguiu colocar todas as nossas pessoas trabalhando de casa, porque os nossos sistemas já estavam preparados para que rapidamente a gente virasse essas pessoas para o home office. Então, esse foi um aspecto importante. Segundo aspecto foi, os serviços estão disponíveis para os clientes. Então, hoje, com a palma do meu celular, por exemplo, um cliente consegue acessar a frota dele, saber disponibilidade, saber uma série de recursos, onde estão, de que forma estão operando no celular dele. E isso a gente desenvolveu em 2019. Então, isso, de alguma maneira, a gente também viu ali como uma oportunidade até de realmente trazer o cliente agora para uma experimentação, porque, de novo, boa parte deles ainda usavam os meios físicos, o velho e bom telefone ou a presença física para algum tipo de atividade. Então, isso, de alguma maneira, eu acho que a gente foi feliz nesse sentido, a gente está sendo feliz, nenhum dos nossos serviços aqui foram interrompidos, a gente está operando, de novo, muito próximo do normal, né? E assim, obviamente que em relação aos nossos concorrentes, assim, como nós somos um serviço muito inovador, nós também somos inovadores no aspecto de uso de ferramentas digitais. Então, hoje, por exemplo, a gente não percebe os nossos concorrentes com o mesmo tipo de recurso que a gente está disponível, mas, obviamente, provavelmente isso vai despertar ali a necessidade. Todo mundo está trabalhando para isso, mas eu sei que vocês já estão a largos passos. Eu queria ir encaminhando para o final, falando algumas coisas muito legais, muito bacanas e pertinentes para a marca. Você falou de propósito, quando você disse que, olha, o propósito da Vamos, né, é ajudar o cliente, é colaborar com o cliente, inclusive a investir naquilo que, de fato, é a sua atividade, é mais importante, reduzindo custos e, enfim, tendo muito desempenho com a locação. Você acabou de falar de Customer Centricity ou centricidade no cliente, quando você diz, olha, a tomada de decisão da gente realmente passa pelo cliente. Então, a gente tem o cliente no centro da nossa operação. E é fantástico ouvir de um CEO, de um B2B falando isso, né, do porte de vocês. Você falou do digital, então a transformação digital que, na verdade, já vinha sendo implementada por vocês antes mesmo da pandemia, que se tornou um elemento chave e importante para a manutenção da marca em plena crise, né? Então, se a gente conseguir encadear aqui, a gente vai ver muito valor para a marca Vamos. E eu quero aproveitar essa conclusão para te provocar. O mercado sabe que a Vamos está num processo de abertura de capital, né? Assim, está em desejo, né? E eu tenho certeza, né, até por acompanhar muito esse mercado com clientes e com amigos, que o mercado está ansioso pela Vamos. Você tem alguma expectativa para o IPO da Vamos?
Adriano, obviamente que a gente... Não quero, a gente foi não quero sim... nenhum dado confidencial, é claro. Não, mas, a assim... gente tem, nesse aspecto tem que, obviamente, preservar ali uma certa reserva no tema, mas realmente a gente vinha em processo para abertura de capital, a gente estava liderando ali a fila de uma série de movimentos que provavelmente aconteceriam esse ano. Literalmente, a gente abortou o nosso processo, eu com mala no carro, indo para o aeroporto, né? E a gente, obviamente, abortou por tudo que estava acontecendo. Claro. Eu acho que a gente tem aqui dentro uma clareza muito nítida, né, no seguinte aspecto. Isso não é um objetivo. A gente não precisava fazer a abertura de capital. A gente estava fazendo porque seria bom para a companhia. Eu acho que no futuro será bom para a companhia, mas não porque a gente precisava fazer Perfeito. nesse momento. Então, a gente provavelmente vai deixar esse plano para frente, mas primeiro agora é hora da gente estar atento aí nas necessidades de curto prazo dos nossos clientes, das nossas pessoas, e é nisso que a gente está focado e pensando agora, né? A gente consegue entregar os planos e é isso que a gente está trabalhando agora. Nada mais justo para uma marca forte, para uma marca valiosa, mesmo num mercado que para muitos parece árido, que é o B2B, né? Mas como você demonstrou aqui com muita assertividade, que mesmo no B2B, marca é tão importante quanto. Quer dizer, de novo, eu reafirmo aqui a importância do valor, a importância da força, a importância do posicionamento, né? Portanto, a importância da marca nesse processo, né? Assim, a gente está vendo uma grande dificuldade no mercado de algumas marcas, outras nem tanto, né? E essas outras, como a TAP, como a Vamos, nos contemplam aqui com técnicas, com disciplinas, do ponto de vista de marca, muito importantes para que sejam empreendedores, empresários, executivos ou mesmo alunos da Sampo possam absorver um pouco mais da experiência de vocês. Queria agradecer mais uma vez o seu tempo, agradecer a sua atenção em aceitar o nosso convite. Antes de passar a palavra para você, agradecer mais uma vez o CEO Antônio Aldo Neves, que antes de você fez a nossa live aqui conosco, fez a entrevista com a gente. Agradecer você, agradecer o CEO da Sampo, professor José Cláudio Securato, e mais uma vez reafirmar a importância da marca num processo tão importante, tão significativo para a evolução do mundo, para a evolução né, das pessoas de uma maneira geral, que é uma crise como essa, que é uma pandemia como essa. Deixar para você aqui os últimos minutos para que você faça aí suas considerações finais. Muito obrigado. Não, obrigado. Eu que agradeço, Adriano, mais uma vez o convite, agradeço a Sampo também pela oportunidade de bater um papo e a todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo. Assim, eu queria só fazer um comentário, ou seja, eu acho que o aspecto da marca vai ser muito importante para a retomada, e essa retomada, ela de fato vai vir, né? Obviamente que a gente não sabe quanto tempo e setores responderão a essa situação de maneira diferente, né? De novo, a crise é uma crise sem precedentes, e eu acho que a questão da marca vai ser fundamental para que a gente, na retomada, também tenha um diálogo muito claro, muito transparente, seja lá quais foram os impactos reais dos diferentes setores, né? Nas primeiras peças e nas poucas peças que nós soltamos, assim que enfim, a situação de pânico e a pandemia realmente ganhou maior força, as primeiras peças a gente teve um cuidado muito grande na escolha das peças. Inclusive, naquele momento, eu assumi até uma postura um pouco centralizadora. Eu quis olhar cada uma das peças antes que elas saíssem, porque o tom era muito importante, né? Para que as pessoas entendessem que aquele momento era um momento de solidariedade, porque é dessa forma que a gente quer ajudar a retomada. Então, para nós, é fundamental estar próximo dos nossos clientes, ajudar sim naquilo que for possível ajudar, garantindo sim a continuidade das operações deles, para que a gente, então, continue sendo a gente, porque no fundo, o que a Vamos nada mais é do que a tradução das nossas pessoas e nos valores que a gente acredita e naquilo que a gente entrega para os nossos clientes. Então, mais uma vez, obrigado, Adriano, pelo teu convite. Foi um prazer grande bater um papo com você aqui, mais uma vez, e fico à disposição aí para perguntas depois que o pessoal mandar, tá bom? Muito bem. Essa live depois vai ser distribuída, a gente gravou esses 2 vídeos, né? O vídeo do Antônio Aldo e o seu vídeo, depois a gente passa para você também. Mas a gente encerra por aqui. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, um abraço a todos. Boa noite.